mostra um desses homens que dizem que são de Deus, que prega para o povo a verdade sobre o dízimo. Esses homens que estão dentro das igrejas, que dizem que são ministros de Deus. Mostra um desses homens que pregue e mostre o povo a verdade de Deus sobre essa questão do dízimo, de contribuir com 10% de uma forma obrigatória, como ordenança, determinismo, para você devolver 10% daquilo que Deus te dá, como eles ensinam, levar para a casa do tesouro, para a casa de Deus, para o templo, entregar para os sacerdotes. Mostra um desses pastores que prega a verdade sobre isso. Não existe templo para a igreja de Cristo. Não existe sacerdote e liderança no meio da igreja de Cristo. Não existe santuário, nem tampouco altar, nem tampouco casa de Deus, como lugar central para o povo estar, servindo como se fosse a Deus dentro desses ambientes. Mostra um desses pastores que tu diz que é homem de Deus, que tu está sendo discípulo dele. Mostra um desses que prega a verdade diante dessas mentiras pela qual vocês estão sendo ensinados. Porque hoje todos eles, a pregação deles é baseada na mentira, não na verdade. Eles vão continuar pregando que a igreja é a casa de Deus, o templo, santuário, o altar, para que vocês estejam escravizados por eles, dentro delas, servindo e mantendo o negócio deles. Todos eles vão continuar pregando essa mentira do diabo como verdade de Deus, de casa de Deus, igreja, centros religiosos, templo, santuário, o altar de Deus, aonde vocês é ensinado, instruído, de que é ali que vocês servem a Deus, é ali que vocês adoram a Deus, é ali que vocês vivem a vida com Deus para ser salvo. É ou não é isso que eles ensinam? Me mostra um desses pastores com muita sabedoria, com esses ministérios grandiosos, que são venerados e adorados pelo povo, como homens de Deus, que se denominam cheio da unção, ungido de Deus, autoridade de Deus para o povo. Me mostra um desses que está na mídia com os grandes ministérios, que prega a verdade de Deus, esclarecendo o povo sobre essa mentira que ele mantém o povo, que eles mantêm o povo escravizados. Mostra um. Ailton, do Ministério Assembleia de Deus, ele prende o povo psicologicamente, o povo é escravo dentro desse sistema Assembleia que diz que é de Deus. O povo está com a mente cauterizada, não tem liberdade de pensar, estão vivendo alienados. Porque esse pastor Ailton, sabe o que foi que ele pregou? Ensinando o povo que tem que ser fiel à igreja, não é a Cristo, é a igreja, ministério e denominação aonde ele preside. Que o povo tem que amar e se dedicar e entregar sua vida com zelo para a igreja, guardando a doutrina de igreja, vivendo fiel à igreja. É aí que eles manipulam a mente de vocês, fazendo vocês pensar que isso é ser fiel a Deus. Viver escravizado, leal, dependente, carente, subjugado, dentro de igreja, centralizando a vida e o viver na autoridade e no domínio, servindo os homens. É aí que o povo é aprisionado nessa mentira, onde o povo pensa que é para Deus. É a casa de Deus. Vou adorar Deus. Vou para a casa de papai. Agora, olha como esse povo está tão cego, tão cego, tão cego, que mesmo a palavra iluminando a mente deles, a escolha deles é permanecer nas trevas. A pergunta é, aonde Jesus ensinou isso que eles vivem e praticam? Vai pensando aí que eu vou aqui atender o rapaz. 1202.
Garrafão, deixa lá. Pode deixar lá na porta dele. Voltei. Pensou? Aonde a pergunta para vocês, que o objetivo é levar luz para vocês que estão nas trevas. Quem der ouvido, amém. Quem não der, amém também. Quem crê, que creia. Quem deixar de crer, que deixe. Porém, quem crê será bem-aventurado, será salvo, encontrará o caminho para Deus, estará na verdade sendo liberto da mentira. Mas quem não crê, permanece escravo da mentira, caminhando uma mentira de que está vivendo para Deus, e o que vai acontecer no final? Decepção e desprezo eterno. Porque só vai prevalecer quem está na verdade, que é Cristo no Evangelho. Não é quem está dentro de nenhuma igreja evangélica, de nenhuma religião, como verdade de Deus. É quem está na verdade no Evangelho de Cristo. Não é a igreja evangélica de nenhum líder religioso. A pergunta é: aonde você encontra Jesus orientando isso para vocês? De que vocês têm que contribuir, não é contribuir. O dízimo não é uma contribuição. O dízimo é uma obrigação. É uma ordenança que eles dão para vocês como obrigação. Aonde Jesus ensinou, ordenou alguém que creu nele a dar dízimo, 10%. Outra pergunta: aonde Jesus ensinou alguém a ir para alguma casa de Deus, algum templo, algum santuário, casa do tesouro para levar 10%? Qual foi o sacerdote que Jesus estabeleceu para a igreja dele? Dentro de algum templo, igreja, centro religioso. A pergunta é essa. A pergunta é: aonde Jesus ensinou alguém que para adorar a Deus tem que ir para determinado lugar? É pergunta em cima de pergunta. E você tem que trabalhar buscando a resposta. A pergunta é: aonde Jesus ensinou alguém a estar subjugado sobre a autoridade e o domínio de algum líder religioso como autoridade de Deus para você se submeter? A pergunta é essa. Não tem resposta de Cristo para isso. Porque Cristo não ensinou isso. Jesus não vai orientar ninguém a isso que o povo hoje é orientado dentro das igrejas. Jesus não ensinou ninguém a ser dele, a viver para ele, dentro de nenhum ambiente religioso. A pergunta é pergunta em cima de pergunta. Qual foi a obra de Deus que Jesus mandou você fazer dentro de alguma igreja? Não, porque hoje a conversa do povo é: tem que fazer a obra de Deus, vou para a igreja fazer a obra de Deus, vou para a igreja adorar a Deus. Não é a conversa dos religiosos: vou para a casa de papai. Qual papai? Deus? Meu amigo, e olha que esse povo está vendo. Você prega a verdade, eles não aceitam. Eles já escolheram permanecer na mentira. São tão incrédulos como os católicos, os mormons, os budistas, todos os religiosos são incrédulos, evangélicos, espíritas, porque eles vivem os preceitos dos homens, estabelecidos como princípio de Deus, dentro das igrejas. Eles não se submetem à verdade do Evangelho de Cristo. E isso eu mostro para você que não. É só fazer uma análise, examinar e conferir o que você está aprendendo dentro dessa igreja, vivendo e praticando, como se fosse de Deus. E ver se Jesus ensinou isso, tal coisa. Jesus não ensinou. Isso não está no Evangelho. A pergunta é: aonde Jesus orientou alguém a crer nele e ir para alguma igreja se batizar? Aonde Jesus ensinou alguém a estar tomando ceia para estar em comunhão com a igreja? Aonde Jesus ensinou alguém a guardar o sábado para ser salvo? Aonde Jesus ensinou alguém a dar o dízimo se não está roubando a Deus? A pergunta é: aonde Jesus ensinou a alguém que o lugar para você viver com Deus e ser de Deus é dentro e por meio de alguma igreja?
Porque eles estão pregando isso. Esses homens que se dizem de Deus dentro das suas igrejas, seus grandes impérios, onde eles colocam suas cadeiras de rei governador para governar o povo, eles ensinam isso para o povo. O povo está com a mente cauterizada, alienados, presos na mentira do diabo, pregada por esses homens que ensinam o povo que se você não estiver nessas igrejas, não tem comunhão com Deus, não é de Deus, não pode ser salvo, porque o lugar que você pode estar ligado com Deus, para ser de Deus, ser salvo, é as igrejas, os centros religiosos, que eles montaram o altar de Satanás, o trono de Satanás, e como instrumento de Satanás, eles estão lá enganando o povo, como homens de Deus, dentro dessas sinagogas de Satanás. Essas armadilhas que o diabo colocou para prender, escravizar, manter cego, em maldição, perdido e afastado de Deus, dentro desses ambientes onde eles pensam que estão indo para Deus, vivendo com Deus, servindo a Deus. Uma fé reprovada, adoração vã, práticas abomináveis, vivendo paganismo, heresias, evangelho anátema, movimentos e ventos de doutrinas que afastam esse povo cada vez mais de Deus, achando que estão vivos, estando mortos. É isso que esse povo está vivendo. Dentro dessas instituições religiosas, os centros religiosos que chamam de casa de Deus, santuário, templo de Deus. Se esses homens fossem de Deus, eles estavam pregando como eu estou pregando aqui, pregando a verdade, esclarecendo o povo. Mas eles querem o povo preso, servindo a eles, dentro desses ambientes, para manter o funcionamento. Se esses homens fossem de Deus, eles estavam preocupados com a tua vida de ser formado no conhecimento de Cristo, para você estar em Cristo, para você ter conhecimento da fé, para você estar na verdade, para você não ser manipulado e nem ser desviado e não viver a mentira pensando que é verdade. Se esses homens fossem de Deus, eles não formavam vocês, discípulos de igreja deles, a quem vocês seguem. Se esses homens fossem de Deus, vocês estavam sendo formados discípulos de Cristo. Os valores, os princípios que vocês estavam aprendendo para viver, praticar, ser devoto e consagrar sua vida guardando eles, não eram de igreja. Era de Cristo pelo Evangelho. Mas o que ele prega para vocês, a formação dele no entendimento de vocês, é uma vida escravizada, guardando e praticando preceitos e valores de igreja, não de Cristo. Se esses homens fossem de Deus, eles tinham compromisso com o Evangelho, tinham Jesus como Senhor e levaram vocês a estar submissos ao senhorio de Cristo, que é a autoridade de Deus para a nossa vida. Mas sabe o que eles fazem? Eles cauterizam na mente de vocês, com a mentira do diabo, de que vocês têm que estar submissos a eles, porque eles são a autoridade de Deus, eles são o guia de Deus para vocês. Olha para aí, irmão. Eu vi um pastor dizer que você tem que levar os seus problemas, se consultar com o pastor. Porque Deus deixou o pastor para você estar se consultando. É mentira. Você tem que se consultar com Cristo pela palavra dele. O pastor pregando, olha como eles prendem o povo na autoridade deles. Não, você não pode ir a ninguém. Você tem que vir ao seu pastor. Por quê? Porque ele quer manter o controle, ele quer manter o domínio, e eles querem manter vocês na mentira deles, para vocês continuar presos a eles. Porque se eles fossem homens de Deus, eles faziam vocês discípulos de Cristo, levaram vocês a estar fiel, submisso a Cristo, a ponto de corrigir eles, se eles pregassem contrário à doutrina. Mas eles não aceitam ser corrigidos, eles não aceitam ser questionados, e ele coloca no povo medo. Olhe, não se rebele contra um homem de Deus, não se levante contra um ungido. Aonde Jesus ensinou isso? O próprio Jesus era questionado, o próprio Jesus era interrogado. Jesus nunca ameaçou ninguém.
Nunca proibiu ninguém de questioná-lo. Mas vai questionar esses líderes do inferno que estão dentro dessas casas de Satanás, que diz que é a casa de Deus, que se denominam homem de Deus. Vai questioná-los para ver. Ele já vai ficar contigo como inimigo. Ele já vai te escantear. Ele já vai te desprezar. E se tu continuar questionando, ele já vai colocar os irmãos contra tu. Vai colocar que tu é um rebelde, é insubordinado, não se submete à autoridade deles, tirando você da de Cristo. Não se submeta a nenhuma autoridade que não leva você a estar submisso a Cristo. Foi o que Paulo ensinou. Pode ser quem for trazendo um evangelho que não é o de Cristo, não receba. Não importa quem é a autoridade, pode ser um anjo. Não recebam. Foi o que o apóstolo João advertiu os irmãos. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Não ouça ele, se aparte dele. Não importa quem é. Ah, mas é o pastor fulano, é o pastor Ailton, é o pastor Sila Malafaia, é Marco Feliciano, é Júnior Truvão, é não sei o que Relâmpago, é o pastor Mirim Miguel, é o pastor Augusto Nicodemos, é o pastor... É tanto homem que eles estão olhando e não para Cristo. Eles não estão colocando Cristo como pastor da alma deles, para guiá-los. Eles colocam os líderes deles, os pastores dele. Esse pastor Eliseu Rodrigues, um pastor jovem, cheio de sabedoria, cheio de adoradores que veneram como homem de Deus, ensinando para o povo que quem está fora das igrejas deles não é salvo, que só pode ser salvo se estiver nas igrejas, porque não tem como ter comunhão com Deus se não estiver nas igrejas. São homens de Deus, tirando o alvo que é Cristo, colocando igreja, substituindo o sacrifício de Cristo, colocando batismo, colocando dízimo, colocando guarda-sábado, colocando batismo de água, cerimonial feito pelo homem, colocando vida de igreja, colocando instituição igreja. Estão anulando o sacrifício de Cristo. E o povo está tão cego que não está conseguindo enxergar isso. Porque estão presos no amor, na devoção, na adoração dos seus líderes religiosos, a quem estão seguindo, sendo discípulo deles. Se esses homens fossem de Deus, eles não estavam preocupados com o seu negócio grandioso, igrejas. Eles não estavam sentados nos seus tronos, governando o povo que vem a eles, adorá-los no altar, que não é de Deus. Aquele altar é altar de Satanás, onde o homem está sendo adorado. E o diabo vai ser adorado pelo falso profeta, que vai ser um homem onde Satanás vai usar para poder estar recebendo a adoração do povo. E é o que está acontecendo hoje dentro das igrejas. Os falsos profetas estão nos púlpitos das igrejas, que chamam de altar, sendo venerado, reverenciado e adorado por esse povo que diz que é de Deus, voltando sua adoração a Deus por meio de um ambiente, através de um altar, na mediação do homem. Isso é paganismo. Cristo não orientou a sua igreja, que é pessoas que creram nele, que são discípulos, que seguem a ele, que estão nele. Não é de igreja, nem dentro de igreja. Cristo orienta os seus discípulos a estar nele, a crer nele, a ser guiado por ele, a seguir a ele, a honrar a ele, servir a ele como Senhor da sua vida. Quem é o Senhor da tua vida diante de Deus? É Jesus ou a tua igreja, representada pelo teu pastor? Quem é o Senhor da tua vida, irmão? A quem tu estás servindo? Ao teu ministério, sistema religioso, igreja ou a Jesus? A quem tu está consagrando e devotando tua vida e o teu viver? A uma vida de sacrifício, penitência, flagelo, obrigação, serviço de igreja? Ou a Jesus pela palavra, obedecendo e vivendo ela no teu viver? Reflita nisso, irmão. Pense nisso. Analise com consciência, raciocínio, inteligência. Use o senso crítico. Jesus permite você pensar. Jesus permite você questionar. O teu pastor não. Na tua igreja tu não tem liberdade de pensar. Tu é proibido de questionar. Ai de ti, se contrariar o que teu pastor está ensinando. Tu vai ser excluído. Tu vai ser afastado da comunhão.
ele vai começar a te desligar da igreja dele. Mas se tu quer estar ligado na igreja de Cristo, o povo de Deus, tu precisa estar na verdade. Conhecer primeiro, para depois estar e perseverar nela, para que tu seja inserido no corpo de Cristo, a verdadeira igreja de Deus, que é pessoas que estão na verdade, não uma instituição, um centro religioso, na hierarquia de autoridade espiritual do homem. Amém? Então a pergunta é essa. Se esses homens são homens de Deus, eles precisam pregar a verdade para o povo. Sabe por que ele não vai pregar a verdade sobre o dízimo? Sabe por que ele não vai pregar a verdade sobre casa de Deus? Sabe por que ele não vai pregar a verdade sobre santuário, templo, altar? Sabe por que ele não vai pregar a verdade sobre a autoridade espiritual que eles dizem que são de Deus? Porque se eles fizerem isso, eles perdem o domínio e a autoridade sobre vocês. Eles não terão mais vocês como negócio dele. Vocês vão conhecer a verdade e ser libertos. E eles não querem vocês libertos. Eles querem vocês presos, escravizados, servindo a eles, como negócio deles, dentro das igrejas deles, para que eles mantenham os seus salários de 100, 200 e não sei quantos mil, para que eles mantenham a sua vida de ostentação, mostrando selfie de restaurante, carro, fazenda, casa bonita, luxo, ostentando. E vocês que estão sendo negócio desses homens, que exercem de autoridade sobre vocês, a quem vocês lá estão, ó mestre, servindo a esses homens. Enquanto Jesus disse, um só é o vosso mestre, um só é o vosso Senhor, é por ele que devemos estar submissos com fidelidade e lealdade, servindo sem questionar. É por Cristo, não por igrejas, através de nenhum líder religioso.